Olá, de novo. Nesse segundo vídeo vamos ver como fazer um sumário, tá? Já vou aproveitar também para fazer a lista de figuras e tabelas e também vamos dar uma dica sobre como organizar as figuras. Então, vamos começar pelo sumário. Primeiro, em relação ao vídeo anterior, eu fiz algumas pequenas mudanças para me ajudar com esse vídeo. Então vamos mostrar aqui rapidinho. É, Bom, isso é tudo que a gente já tinha, né? A parte pretextual. Na introdução, eu criei uma subseção, 1.1, e uma outra seção que não tem número, tá? Visão geral. Botei também algumas figuras, e essencialmente é isso. Uma tabela, que depois vamos falar dela, e por aí vai. Então, nossa primeira tarefa vai ser, eu tenho aqui minha figura nos elementos pretextuais, colocar uma tabela de conteúdo ou um sumário. Estava aqui, a gente tinha colocado como um capítulo com asterisco, sem um capítulo sem número. Então vamos voltar ali na parte pretextual e vamos mudar isso, tá? Lembra que eu falei que isso iria mudar? Vai mudar porque a gente não vai colocar como capítulo. O LaTeX tem um comando para isso e esse comando é, na tradução literal, tabela de conteúdo. Então é table of content. Tá? Vejam que content está escrito logicamente em inglês. E ainda é necessário colocar o this page style ent. Então a gente vai continuar deixando isso assim. Vamos recompilar. E a diferença agora que apareceu. Vejam que a gente não precisou mexer em nada. Ele buscou imediatamente todos os capítulos, as seções aqui e colocou. Veja que o apêndice também, deixa eu aumentar para vocês verem melhor, como o apêndice aparece com a letra A, em lugar de, enquanto os capítulos aparecem com número, as seções. Agora, todas essas seções aqui, abstract, resumo, etc., que estavam na parte pretextual com asterisco, ou seja, sem número, elas não aparecem no sumário. Na introdução, tinha uma segunda seção que também veio com asterisco, que chamava visão geral. Vamos ver aqui, olha ela aqui. Ela também não aparece na tabela. Tá certo? Então, o único cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer um sumário ou tabela de conteúdo é usar o comando Table of Contents. Ele vai aparecer com esse texto sumário e, eh, e vai pegar automaticamente todos os capítulos que a gente definiu em nosso texto. Tá? Então, imaginem agora que a gente quer que apareça essa seção visão geral que tem aqui no índice ou no sumário. Ele não está aparecendo e eu quero fazer aparecer. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ele está aqui, visão geral. E eu quero que apareça no sumário. Então, eu tenho que dizer, olha, adicione essa seção ao sumário. Eu vou usar o comando add, que em inglês significa adicionar, contents, line, que adicione uma linha na tabela de conteúdo. Isso tem eh, três argumentos, desculpe, tem três argumentos. O primeiro argumento diz em qual tabela de conteúdo eu quero adicionar ela. Tá? É meio estranho agora, mas você vai entender depois. Bom, deixa eu falar agora. Nós temos tabela de conteúdo, lista de figuras e lista de tabelas. Então, a tabela de conteúdos, TOC, Table of Contents. Na segundo argumento, eu vou colocar aqui a visão geral é uma seção, certo? Só que está com asterisco, então eu vou colocar aqui section. Se eu quiser colocar no nível, ou seja, ela vai aparecer aqui no mesmo nível da seção.
Se eu colocar aqui chapter, vai aparecer no mesmo nível que o capítulo e assim por diante. Tá? E por último, o que eu quero que apareça escrito aí. Vamos colocar, por exemplo, visão geral, que é o que estava como o título. E vamos compilar. E aqui está. Tá? No mesmo nível que a seção, porque eu coloquei section como segundo argumento. O texto visão geral, que foi o terceiro argumento. E na página que ele está aparecendo, que é na página 5 também. Tá? Então, esses são os únicos dois comandos que a gente precisa aprender para colocar uma tabela de conteúdo. Certo? Então, no lugar que eu quero que apareça a tabela, vou usar Table of Contents. Como eu não quero que apareça o número dessa página, vamos colocar This Page Style Empty também. Vejam que se eu comentar isso, vai aparecer o número da página. Aqui, ó, número 4. Então, como eu não quero, eu coloco que é vazio também. Isso é importante porque o sumário ele é igual que se fosse um capítulo. Então, a primeira página tratada diferente que o resto das páginas. Quando ele é um texto muito longo, que tem mais de uma página no sumário, na segunda página vai aparecer como a gente quer. Mas na primeira, ainda temos que botar o This Page Style Empty. Um detalhe, segundo as normas brasileiras, se tu usar lista de figuras, lista de tabelas, etc., eu vou deixar por último a tabela de conteúdo, ou seja, que a gente agora vai acrescentar essas coisas aqui antes da tabela de conteúdo ou sumário, tá? Outra coisa interessante é o seguinte, vamos ver aqui que eu usei o pacote Babel, certo? Se eu não usar o pacote Babel aqui, aí em lugar de sumário em português, vai aparecer contents em inglês, tá? Da mesma forma aqui, em cima não muda nada, mas lá no final, aqui nos capítulos, por exemplo, em lugar de capítulo aparece a palavra chapter, que está em inglês, e nos apêndices também no final, a bibliografia também, tá? Apêndice, tá? Então, é importante a gente colocar, usar o pacote Babel, porque todas essas coisas vão mudar segundo o idioma que a gente está trabalhando. É claro que a gente pode mudar tudo isso à mão, mas para que se com uma linha a gente resolve. Tá certo? Bom, então, isso é tudo que a gente tem que saber sobre a tabela de conteúdo. Usar o comando Table of Contents para aparecer a tabela de conteúdo. E caso a gente queira adicionar alguma outra linha à tabela de conteúdo, nós então podemos, no local que a gente quer que apareça, usar o comando Add Content Line. E vejam que aqui tem três parâmetros. O texto que de fato vai aparecer aqui, na tabela de conteúdo. E além disso, eu vou ter também qual tabela de conteúdo e que parte eu quero, ou seja, em qual nível que eu quero que apareça. Se aqui eu tivesse colocado, por exemplo, subsection, aí aparecer como uma subseção e não como uma seção. Então vejam que ele mudou. E agora é como se fosse uma subseção. Então, em lugar de aparecer aqui no mesmo nível da seção, apareceu recuado para o nível da subseção. E se eu colocar, em lugar de subsection aqui, por exemplo, chat. Opa. Aí ele vai aparecer agora como um capítulo. E, portanto, aparece no nível do capítulo com letra negrita, tudo igual que o capítulo. Tá? Então, é isso que esse segundo parâmetro aqui faz. Então isso é tudo sobre tabela de conteúdo. Na verdade, tem mais uma coisa que é Add to Contents, que é para eu adicionar outras coisas na tabela, mas eu não vou falar sobre isso. Acho que é um pouquinho mais avançado. Quem tiver interesse pode buscar depois. Tá? Mas se alguém quiser buscar, seria algo assim: Add to Content. Pode buscar ajuda sobre esse comando. Tá bom? Se, por exemplo, para mudar a cor de uma linha na tabela de conteúdos, fazer uma linha horizontal, várias coisas.
mas eu não vou falar sobre isso mais. Vamos então agora trabalhar com a lista de tabelas. E vamos aqui ver na página 10, se não me engano, uma tabela que eu coloquei. É a única tabela. Eu acrescentei essa tabela por dois motivos. O primeiro deles, para mostrar para vocês quais são os três comandos que a gente usa para as listas e tabelas. E tabela de conteúdo. E a segunda, para eu poder listar uma tabela na lista de tabelas. Tá? Então, Table of Contents é o comando para fazer o sumário. Para a lista de tabelas, é o comando List of Tables. E para a lista de figuras, List of Figures. Tá? Então, vamos fazer mais rápido a tabela, só para vocês verem. Essa tabela aqui, 2.1, está na página 8. E notem aqui que aqui diz teste de lista de tabelas. É o título ou o caption que eu coloquei nessa tabela, tá? A legenda dessa tabela. Então, vamos lá na parte dos elementos pretextuais. E antes da tabela de conteúdo, vamos botar uma list of tables. Certo? Vamos compilar. Acima, ó, aqui tem o sumário e aqui tem a lista de tabelas, que agora está na página 9, porque agora está na página 9 porque eu acrescentei essa página justamente para a lista de tabelas, tá? E vejam que apareceu o número, portanto, também eu preciso aqui fazer com que a página fique sem número. E isso é tudo que tem sobre a lista de tabelas. Aliás, mentira, tem mais uma coisa. Do mesmo jeito que eu posso acrescentar elementos não enumerados na lista de tabela, no sumário, também posso acrescentar na lista de tabelas. Tá? E aí tem uma coisa interessante. Vamos lá no texto dessa tabela. Eu acho que estava aqui em conceitos. Isso. Então, essa tabela aqui. E vejam que tem uma legenda aqui. Tá? Vamos. Não, não vamos fazer isso. Vamos copiar essa tabela e colocar aqui embaixo outro. Aqui embaixo da figura. Acho que eu não copiei. Vamos de novo. Não, não copiou. E pronto, agora foi. Eu só vou mudar. Vou deixar a tabela toda igual, só vou mudar duas coisas aqui. Vou comentar o caption. E sem caption não faz sentido ter. é, não faz sentido ter label ou etiqueta, porque etiqueta só faz sentido em tabelas e figuras se tiver uma legenda. Lembrem que tabelas e figuras só ganham um número se a gente colocar a legenda com o comando barra caption. Tá? Então, se eu recompilar, não apareceu nenhuma tabela nova aqui. Por que não apareceu nenhuma tabela nova? Porque não tem legenda. Se não tem legenda, não tem número. Se não tem número, não aparece na lista de tabelas. Tá? Se eu quiser que ela apareça, eu tenho que fazer o mesmo. Tá? Eu não lembro se é dentro ou fora da tabela, mas eu vou fazer dentro. Se dá errado, a gente muda. Então, add content line. Só que agora eu quero adicionar essa tabela na lista de tabelas, não na tabela de conteúdo. Lista de tabela é LOT, desculpa. List of tables. Tá? E aqui, esse segundo argumento, que lá era, você lembra, era capítulo, seção, etc. Aqui, sempre que for tabelas, você vai colocar table. Tá? Porque na lista de tabelas só tem um único nível. Então, não precisa colocar mais nada, mas o argumento já existe. E aqui o texto, eu vou colocar tabela cópia. Cópia da tabela.
tabela 2.1. E vamos recompilar o que acontece. E aqui está, vamos aumentar. Como eu adicionei uma tabela, ela também está na página 9, diz cópia da tabela 2.1, que foi o texto que a gente deu. Se a gente for lá na página 9, a gente vai ver as duas tabelas. Tá? A primeira tem legenda e aparece na lista. A segunda nós forçamos a aparecer na lista usando o comando add contents line. Tá? Bom, se eu for fazer agora para a lista de figuras, o único que muda é que aqui em lugar de LOT, ou seja, em lugar de lista de tabelas, vai ser lista de figuras. Então vai aparecer LOF. E aqui em lugar da palavra table, a palavra figure. Tá? Essa é a única mudança, então eu não vou refazer. Tá? Bom, então com isso acaba, de novo, o único comando que eu tenho que usar para uma lista de tabelas é list of tables. E o único comando para uma lista de figuras é list of figures. Vamos. O que eu quero fazer aqui. E vejam que tem dois F. Um primeiro F de off e o segundo de figure. Tá? Então vamos compilar. E deve ter aparecido lá acima a lista de figuras. Compilar de novo. Aqui está. Então, o único comando que eu dei foi list of figures. E eu tenho essa lista com as duas figuras que eu coloquei no meu texto. Tá? Uma na página 8, outra na página 9. Vamos ver lá, só para acompanhar. Aqui está uma na página 9, uma figura do Rio Negro. E uma na página 8, do Lago São Sebastião, que tem uma legenda enorme. A legenda é um parágrafo. Eu fiz isso de propósito para vocês verem que tudo que a gente colocar na legenda aparece na lista de figuras. Isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo ruim. Por quê? Porque nós precisamos muitas vezes explicar na legenda da figura bastante coisa. Mas eu não quero que todo esse texto apareça na lista de figura. Na lista de figura poderia aparecer apenas, por exemplo, Lago de São Sebastião. E toda essa explicação de que está localizado no centro de Manaus e tudo mais, podia ficar só aqui, sem aparecer lá. E a solução para isso, vamos localizar de onde está isso. Eu acho que está aqui em conceitos. Ah, está na introdução. Então vejam aqui, a legenda é enorme, mas a legenda ela tem uma opção aqui, tá? Então o comando barra caption, que é a legenda, onde eu posso colocar o que eu quero que apareça na tabela de conteúdos. Ou no caso aqui, a lista de figuras. Tá bom? Então, entre colchetes, eu coloco o que eu quero que apareça na lista de figuras. E em lugar de todo esse texto, vai aparecer apenas Lago de São Sebastião. Vamos recompilar. E aqui apareceu, tá vendo? Apenas o que eu coloquei entre colchete aparece agora na lista de figuras e não tudo o que estava lá. Tá bom? Não todo aquele caption ou aquela legenda enorme, apenas o que eu coloquei entre colchetes. Isso vale para figuras e vale para tabelas. Sempre que usar o comando caption para colocar uma legenda, seja figura, seja tabela, eu posso colocar entre colchetes o que eu quero que apareça na lista de figuras ou de tabelas. Tá bom?
Bem, eu disse, a princípio isso é tudo que eu queria passar para vocês sobre essas listagens aqui. Aliás, mais uma coisa que eu quero passar para vocês é que, no geral, eu não gosto de colocar nem lista de figuras nem lista de tabelas. Mas para quem gosta, aqui tem as opções. Já o sumário sim é importante. E eu disse também no início do vídeo que dá uma dica sobre as figuras. O que acontece? Quando meu texto é grande, tem muitas figuras, fica muito arquivo aqui, fica meio complicado a gente se organizar. Então, uma solução para isso é criar uma pasta para colocar as figuras. Então, aqui eu fiz isso. Eu fiz uma pasta figura, né? Eu coloquei 3 figuras. Uma chamada Beira, que é aquela dos bancos, uma chamada Teatro, que é aquela do Lago de São Sebastião, e uma chamada Mercado, que ainda não mostrei para vocês. Ela não está aparecendo aqui, mas deve ser com algum probleminha com a internet, mas tudo bem. Eu vou, de qualquer jeito, colocar ela aqui no texto. Por exemplo, na introdução mesmo. Digamos que aqui em esse capítulo Visão Geral, eu vou colocar uma figura. Vamos colocar aqui, então, a figura. Aqui já tem todo o meu cabeçalho. E vejam que aqui eu vou colocar minha figura. Mas lembrem que eu coloquei ela dentro de uma pasta chamada figuras. Então, uma forma de eu colocar a figura aqui é simplesmente começar a digitar e o papel Melif me sugere, né? Eu queria colocar essa mercados e vejam que aqui aparece figuras barra mercado. Eu vou dar aqui largura igual a largura a metade da largura da página. Aliás, desculpe, do texto, certo? E vamos compilar isso. Então, às vezes você tem que compilar 2 vezes porque o LaTeX trabalha assim, contém, já falei sobre isso, né? Contém alguma, página 8. Contém referências cruzadas em geral, ele precisa compilar 2 vezes para poder colocar corretamente as referências. É o mesmo que acontece nas listas de figuras, sumário, etc. Então, quando não aparecer uma coisa desse tipo, você compila uma segunda vez e aí acontece. Olha aqui a figura. Vamos mudar essa legenda, né? Vamos colocar aqui mercado municipal. E vamos mudar também a etiqueta. Certo? Então, com isso eu tenho a minha nova figura adicionada. Mas toda vez que eu adicionar uma figura, eu vou precisar então digitar, sobretudo se eu fizer em outro editor que não tem essa ajuda, o endereço completo, tá? Aqui eu preciso colocar figuras, que é o nome da pasta, barra mercado.jpg, tá? Mas eu posso simplesmente colocar o nome da figura, mercado. A extensão é opcional, tá? E vai funcionar. Mas por que vai funcionar? Vai funcionar porque lá no início, eu vou botar aqui, ó, tá funcionando, porque lá no início, no preâmbulo do documento, além do pacote graphics que eu preciso para a figura, eu usei esse comando aqui, que é graphics, como include graphics, certo? Graphics pass significa caminho em inglês. E entre chaves eu coloquei o endereço ou a pasta onde estão as figuras, tá? Vejam que eu tenho que usar 2 pares de chaves, tá certo? Nesse comando graphics pass, eu preciso usar 2 pares de chave. Por que isso? Porque eu posso ter, por exemplo, digamos que eu tenho muita figura, tenho figuras separadas em 2 ou mais pastas. Por exemplo, pode ter uma pasta para figuras
comuns e outra pasta para gráficos de funções. Se eu tivesse outra pasta chamada gráficos, por exemplo, eu ficaria assim. Entre chaves também. E posso ter entre chaves quantas pastas eu quiser para colocar minhas figuras. E aí o Lattes vai se encarregar de buscar figuras em cada uma dessas pastas aí. Então, temos duas, resumindo, temos duas opções. Ou a gente usa o comando, aqui está faltando uma chave, está reclamando aqui o Overleaf. Ou a gente usa o comando graphics pass e entre chaves coloca o endereço das pastas onde estão as figuras, ou na hora de colocar no include graphics, eu tenho que colocar o endereço completo, ou seja, figuras barra mercado.jpg, por exemplo. Tá certo? Então já falei bastante com isso. Vamos fechar esse vídeo sobre a criação de tabelas de conteúdo, lista de figuras e lista de tabelas. No próximo vídeo, vamos falar sobre a criação da bibliografia. Bom estudo para todos.